para que nós possamos ser gratos pelo que nós temos. Seja grato pelo que você tem. E deixa Deus mostrar os tesouros escondidos. A nós, homens, cabe abrir minas, mas a Deus cabe revelar tesouros. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Pode colocar na tela aí. Eu quero falar com vocês no livro de Jó hoje. De Jó. Hoje à noite eu não vou estar pregando aqui, vou estar pregando em São Pedro, que é aniversário de São Pedro, uma igreja que nasceu aqui da nossa igreja também. Você pode glorificar o nome do Senhor, amém? São Pedro, nós adotamos, abraçamos, impulsionamos e damos, suporte para São Pedro. Eu estive pregando em Rio Claro também, que foi aniversário de Rio Claro, uma igreja que nasceu aqui de Piracicaba. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Nasceu daqui de vocês, Rio Claro. Estive pregando também em Rio das Pedras, mas já faz um tempinho que eu preguei lá, acho que foi no começo do ano. Eu acho que ele faz aniversário quase na mesma data que a gente. E Rio das Pedras também nasceu daqui de Piracicaba. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Só não fui ainda, já recebi o convite, mas não deu para eu ir, lá no Ceará com o Quemuel. Ele já está fazendo aniversário lá, ele gostaria de que eu fosse, mas eu não pude ir. Mas nasceu aqui de Piracicaba também, pastor Quemuel. Você pode glorificar a Deus? Amém? Outra indicação nossa aqui também foi em Portugal, Portugal, o pastor esteve aqui pregando esse tempo atrás, e também foi através da gente que está nascendo uma nova igreja em Portugal, através de nós. Glória a Deus, que Deus está cumprindo o chamado através da sua vida, amém? Amém? Então, se envolva, continue fazendo parte, esteja com o foco no reino de Deus. Quando eu estou com foco no Senhor, o que mais brilha para mim vai ser o Senhor. Quando eu estou com foco num problema, o que mais brilha para mim é o problema. E aí as outras coisas começam a perder a clareza, Eu começo a ter uma visão ofuscada quando eu desfoco daquilo que é o centro. Então eu preciso eu não faço parte de um ministério de conversas alheias, Eu faço parte do ministério de conversas do reino, amém? Então eu estou focado em Cristo, no reino de Deus, em pregar a palavra do Senhor, Eu estou aqui como pastor da igreja, porque Deus me enviou para cá. Agora, por quê? Eu tenho que perguntar para Ele, mas Ele me enviou para cá. E eu não estou pregando só de domingo, eu não prego de domingo porque é a cereja do bolo, Que às vezes o pessoal fala, o pastor fica com a parte melhor. Não, filho, aqui é só o resultado da semana toda que nós estamos trabalhando incansavelmente, Eu não sei o que é horário, eu não sei o que é final de semana, eu não sei o que é feriado, Então assim, não que para mim é um peso, é porque para mim já é normal isso. Eu cresci dessa forma, e Deus me usa dessa forma, então eu não ligo. Para mim isso é normal, para mim é normal, Eu sempre falo que eu sou acessível a todos, porém não disponível a todo momento, porque eu não conseguiria atender todo mundo de uma vez só, mesmo que eu quisesse, não conseguiria. Mas eu tenho os horários, sou acessível, mas a disponibilidade a gente ajusta, Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, às vezes, ver os bastidores, Nós não vemos bastidores, às vezes, nós vemos só o que está à nossa vista. E Deus quer te levar a ver os tesouros escondidos, há tesouros escondidos. E Deus me traz a revelação de que, na verdade, os tesouros não estão escondidos. Não é tesouros que estão escondidos. O que está guardado e o que Ele quer revelar é a clareza das coisas que nós precisamos saber. Então é a sabedoria que está guardada.
Então, não é que é um tesouro escondido, é uma revelação de Deus para mim e para a sua vida, né? E no livro de Jó, capítulo de número 28, mas para quem não conhece a história de Jó, Jó é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia e da palavra de Deus, né? Nós vemos aí a história de Jó que choca muito a gente, toca muito na nossa vida. Então, o livro que leva o nome da pessoa que teve um episódio duríssimo, que para nós nos comove muito, né? Nos toca muito, não é sobre apenas sofrimento, eu não estou falando só de sofrimento, porque às vezes quando a gente lembra de Jó, a gente já fala, sangue de Jesus tem poder, não quero passar o que Jó passou, mas não é sobre isso. O livro de Jó é sobre sabedoria, sobre propósito, sobre visão espiritual, visão além do natural. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então, os pontos essenciais aqui, Jó era um homem íntegro, um homem reto, próspero, respeitado, e a Bíblia descreve ele assim. Como que a Bíblia descreve Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, um homem que temia a Deus, que se afastava do mal. Olha o entendimento aí, né? Sabedoria é você ter clareza, entendimento é você se afastar do mal. Se afastava do mal. Então ele tinha uma família muito grande, ele tinha muitos bens, era uma família influente, e ele era visto na geração dele como um exemplo, né? Era um exemplo de homem, de família, de negócios. Então Jó não era um homem, mas mesmo assim, com tudo isso, Jó não era um homem perfeito. Era um homem real, mas que tinha essas características que a Bíblia fez questão de elencar, que se afastava do mal, um homem reto, e tinha uma fé genuína no Senhor. Então, um homem que tinha uma fé inabalável em Deus. E a narrativa desse livro vai nos mostrar um conflito espiritual invisível, que inclusive está acontecendo agora. Há um conflito espiritual acontecendo nesse exato momento, né? Contra a nossa vida e contra aquilo que Deus tem para nós. Então, nós vemos no livro de Jó essa narrativa do conflito espiritual, Deus mostrando como que funciona. O livro revela algo que Jó não sabe no começo. Há um diálogo entre Deus e Satanás. Quem conhece o livro de Jó? Quem conhece? Glória a Deus, a maioria conhece. Então, há um diálogo entre Deus e Satanás, e o inimigo afirma que Jó só era fiel a Deus e só mantinha a fidelidade com Deus porque ele tinha tudo. Tudo ia bem para ele. Ele tinha filhos maravilhosos. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram maravilhosas, né? Uma família linda, tinha muitos bens, era influente, tinha fé, tal. E o diabo chega para Deus e fala assim: claro, é fácil, né, ser fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele, tudo que ele quer o Senhor está entregando, o Senhor entrega de mão beijada, aí é tranquilinho, né? Mas aí Deus permite que Jó seja provado. E não é para destruir a Jó, mas é para desmascarar a mentira, que a fé depende de circunstâncias. E aí, não só para aquele momento, mas Deus já estava pensando em nós aqui hoje. Então a palavra do Senhor e o que foi ocasionado na vida de Jó não é só para desmascarar o inimigo, não era só para provar que Deus tinha razão, mas é para deixar o ensino, assim como eles eram uma família influente, deixar o ensino até nos dias de hoje, para mostrar para nós que a nossa fé não deve estar baseada em circunstâncias, ou naquilo que nós recebemos, ou naquilo que nós ganhamos de Deus. Por quê? Porque tudo que nós ganhamos de Deus nunca vai ser suficiente para manter a nossa fé. O que nós recebemos não nos aliancia com Deus, ou não nos faz permanecer na presença de Deus, e prova é o povo no deserto, que é mais povo que viu o milagre do que o povo que estava no deserto quando saiu do Egito.
O povo saiu do Egito vendo milagre, vivendo de milagre, vendo o sobrenatural acontecer a todo momento, mas mesmo assim, eles não permaneceram fiéis ao Senhor. Começaram com idolatria, se voltaram contra Moisés, né? Fizeram bezerro de ouro. Por quê? Porque milagres, porque provisão não faz com que a aliança permaneça. Dá para entender isso aqui? Só vai permanecer em fé quem tem aliança com Deus. Então, no livro de Jó, Deus está mostrando que não era porque ele tinha ou porque ele dava as coisas para Jó, mas é porque Jó realmente confiava e tinha uma aliança com Deus, tinha fidelidade com Deus. Você tem fidelidade com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então, Jó perdeu os bens, mas não era qualquer bens, ele perdeu muita coisa. Ele era um cara hoje, talvez bilionário, mas vamos baixar um pouquinho. Hoje, se fosse no tempo de hoje, Jó era um milionário hoje, né? Com muitos bens, perdeu tudo. Só que Jó não perdeu só os bens, Jó perdeu os filhos. E ele não perdeu um filho, ele perdeu todos os filhos. Quem está entendendo aqui que eu estou falando? Quem está entendendo aqui que eu estou falando? Amém? E aí, além de perder os bens, já é algo para nos machucar, sim ou não? Sim ou não? Perde tudo, entra em dívida, fica atolado, negativado de novo, e aí, né? Não tem onde pegar, e aí fica aquela pressão, é gente ligando, é gente batendo na porta, é protesto chegando, sim ou não? Isso não é ruim? Sim ou não? É ruim ou não é, gente? Isso já é péssimo. Aí de repente você perdeu tudo, e agora vou ter que recomeçar, e aí chega em casa, os filhos morreu. Morreu, acabou. Morreu. Meus filhos, morreu, todos morreram. Aí, isso, imagina, já mudou a ordem natural das coisas. Que o filho é que enterra o pai, não o pai enterra o filho. Isso é algo que acaba com uma família, isso é algo que... Mas Jó ali, firme. E não bastando isso, o inimigo ainda dizendo, não, mas, né? Ele ainda tem saúde, né? Então Deus diz para o inimigo, só não toca na vida dele. E aí, além dele ter perdido os bens, além dele ter perdido os filhos, ele perde a saúde agora. A ponto de se coçar com cacos de telha, né? Sem apoio emocional nenhum. A mulher dele ainda, né? Deu uma titubeada. Falou, acaba logo com isso, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Os inimigos nessa hora, né? Óbvio, né? Tá aplaudindo de pé, né? Mas os amigos dele eram amigos de verdade, ficaram, acho que 3 dias, se eu não me engano, junto com Jó. Só que fizeram de tudo, vasculharam tudo, e quando não acharam nada, o que eles falaram? Você pecou, Jó. Você fez alguma coisa errada. Você pecou. O negócio está feio para o seu lado, mano. Confessa o seu pecado aí que você está. Você tem pecado escondido. Então a maior batalha de Jó não foi a física exterior, mas foi a interna. Porque passar por tudo isso, a guerra maior que você tem é no seu interno, nos seus sentimentos, na sua alma. Essa é a maior luta, né? De você não estar vendo, crer num Deus que fez todas as coisas, num Deus que colocou limite no mar, que fez o universo, a lua, os astros, as estrelas, né? Que sustenta a terra nas suas mãos, que tudo é pela autoridade dele. Ele te fez, ele te criou, ele te deu fôlego de vida. Ele é um Deus que se manifesta. De repente você não está vendo nada acontecer. Pelo contrário, só está acontecendo coisa errada, só está acontecendo o inverso.
Então, esse drama do livro, ele é emocional, mas também teológico. Então, seus amigos, eles vão tentar convencer ele de que ele fez algo de errado. Então, Jó já não sabe mais o que faz, né? Isso deixa ele, começa a ficar confuso. Então, Jó passa capítulos tentando entender o que está acontecendo com ele. Então, os capítulos que você vai ler depois no livro de Jó, ele passa capítulos. Como posso amar um Deus que parece tão silencioso agora, nessa situação que eu estou, ele diz, né? Então, mas ele não rejeita Deus, ele tenta entender a Deus. Ele não rejeita, mas tenta entender. E esse detalhe aqui é crucial no capítulo 28 que nós vamos ler agora. Eu gostaria que colocasse para mim o capítulo 28 de Jó. O capítulo 28 é um dos mais belos e teológicos de toda a Bíblia. O capítulo 28 ele aparece bem no meio da conversa de Jó e seus amigos, entre Jó e os amigos. É tipo uma pausa, o capítulo 28. Então, vamos ler comigo isso aí. Certamente existem minas de prata e locais onde se refina ouro. Jó em crise, Jó naquela situação, e aí ele está tentando entender. Nesse capítulo 28 ele para, uma pausa, e aí ele começa a mudar o teor. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão, vasculha os recônditos, mas mais remotos em busca de minério nas mais densas trevas. Ele cava um poço longe de locais habitados e lugares intocados por pés humanos. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Nenhuma fera altiva pôs nele os pés, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Cavam túneis através da rocha e os olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Mas onde se pode achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, está falando da sabedoria aqui, tá? Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com um precioso ônix, nem com safira. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio de Cuxi não se compara com ela, nem com ouro puro se compra a sabedoria. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela, só Ele sabe onde ela habita, pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando estabeleceu um limite para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante. Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal
é ter entendimento. Amém? Amém? Então aqui o capítulo 28, nós vemos Jó dando uma pausa para entender, tentando entender. Então aqui algo está mudando em Jó, em Jó. Jó para de discutir com Deus e começa a querer entender a Deus. Ele para de se defender e ele quer tentar explicar, ele fica tentando explicar a si mesmo, mas ele dá uma pausa aqui e começa a refletir sobre a sabedoria. E é como dissesse, ok, já tentamos explicar tudo, já cavamos todas as teorias, nós já procuramos todas as respostas, em todos os cantos. O que ele está falando do capítulo 1 ao versículo 28, do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28, ele está dizendo assim, o homem está cavando túneis, o homem está abrindo minas, o homem consegue achar ouro, o homem consegue achar joias, consegue achar tesouros, o homem consegue ter uma mentalidade fértil, consegue construir coisas gigantescas, consegue construir foguetes agora dá ré, o homem consegue pisar na lua, ou seja, ele está dizendo, o homem consegue ver muitas coisas, mas ele não tem sabedoria, porque a sabedoria só vem de Deus. É isso que ele está dizendo. O homem cava, o homem já aprendeu a tirar ouro, já aprendeu a tirar rubi, já aprendeu a tirar pérola, já sabe muita coisa, mas não consegue olhar para a sua própria alma. Quando ele está em crise, ele começa a se revoltar e a se rebelar. É isso que ele está dizendo. Não tem sabedoria para se afastar muitas vezes do mal. A sabedoria habita a sabedoria para nós é uma pessoa. Se chama Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. Porque Jó não tinha Cristo, mas Cristo depois vem como resposta. Sabedoria em Cristo. Quer ter sabedoria? Quer alcançar os tesouros escondidos, que na verdade é a sabedoria escondida que Deus está. Às vezes nós ficamos focados no tesouro, mas o tesouro a gente consegue até pegar o material. Mas a sabedoria é só Deus que dá. Tem alguém pegando isso aqui? Sim ou não? Quer ter sabedoria? Cristo. Quer acessar a sabedoria? Jesus. Passar horas, muitas vezes, numa rede social, passar horas no trabalho para fazer o dinheiro, mas não consegue passar uma hora tentando buscar a sabedoria que é Jesus. Não quero jogar um peso em você. Pelo contrário, eu quero trazer o entendimento para você que tudo que você sofre, os desafios que você tem, pode ser mais leve se você estiver com a sabedoria. Tem alguém entendendo aqui? Sim ou não? Quando eu estou com a sabedoria, não importa o que os outros falam, o que os outros pensam, a forma com que os outros agem. O sábio, ele sabe se afastar, ele tem entendimento para se afastar do mal, ele sabe se portar em todas as situações, ele sabe entrar, ele sabe sair, sabe? Ele sabe acessar os lugares. Deus vai te colocar nos lugares, mas você precisa ter a sabedoria, e a sabedoria é Jesus. Quer ter sabedoria? Jesus. Buscar a Cristo, buscar a Deus, essa é a sabedoria. No verso do 1 ao 11, ele está dizendo, o homem cava fundo, mas no lugar errado. Jó descreve a mineração da época, né? Túneis profundos, rochas quebradas, rios desviados, pedras preciosas encontradas, segredos da terra revelados. Tudo isso para dizer assim, o ser humano consegue encontrar tesouros na terra, mas não consegue encontrar o sentido da vida. Está perdido.
está achando que a vida dele é o salário no final do mês. É incrível como nós nos perdemos muito fácil quando Deus não está no nosso coração em primeiro lugar. É incrível isso. Nós trocamos a Deus a todo momento. Nós trocamos um período em buscar a Deus por qualquer outra coisa. Nós trocamos. Nós substituímos um compromisso com as coisas de Deus, justificando as nossas mazelas. Né? Isso é incrível. O que é isso? Falta de sabedoria. Né? É Deus estar no centro do nosso coração, vai nos trazer leveza para todas as outras coisas que nós iremos fazer. Cristo estando e nos dando sabedoria, nós vamos saber resolver a nossa intriga familiar. Olha lá, tem gente dentro da família, está tendo câncer. Tendo câncer porque não consegue falar, não consegue se comunicar, não consegue expor seus sentimentos. Aí o que acontece? Falta de perdão, rancor no coração. Começa a corroer os ossos, a Bíblia diz. Vira câncer. Por quê? Aí, não, eu busco a Deus. Não buscou a Cristo como sabedoria. Não está em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar, muda. Aquilo que não falava, começa a falar. Aquilo que não resolvia, começa a ser resolvido. Aquilo que não liberava perdão, começa a liberar perdão. Aquilo que tinha um olhar crítico, começa a ter um olhar de amor, um olhar de direção, com sabedoria, entendimento. Que quem tem a natureza de Cristo, muda, tem sabedoria. Tem que ter sabedoria. Jó está dizendo aqui, o homem cava, é muito sábio, muito entendedor, muito sabichão, tem resposta na ponta da língua, maravilhoso, mas não consegue controlar a própria alma. Não consegue. Sabe? Por quê? Porque a sabedoria está em Cristo. Não está em aconselhamentos de homens, não está em experiência de pessoas, não está na sua experiência, não está na faculdade. O que Jó está dizendo aqui é isso, não está no seu tempo de vida, não está no seu tempo de ministério, não está nos seus estudos, não está nos seus conselhos. A sabedoria está em Deus. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? No verso 12, a pergunta central, que traz uma definição para o capítulo, ele diz assim, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E é nesse versículo que nós vamos frisar bastante aqui. A pergunta que atravessa a alma humana até hoje. Isso é o que nos consome até hoje. Onde eu encontro discernimento? Como entendo o que Deus está fazendo na minha vida? Onde eu descubro direção? Onde eu consigo descobrir direção? Onde eu tenho direção? Como eu enxergo com clareza? E os versos do 13 ao 28 mostram que só Deus tem a sabedoria e que dá ela com clareza. Só Deus. Na parte final do capítulo, a resposta: a terra não tem, o mar não tem, o ouro não compra, a prata não paga, a experiência humana não produz, a inteligência não fabrica. E Jó conclui: sabedoria é revelação e vem de Deus. Fala para o seu irmão aí, sabedoria é revelação e vem de Deus. Ele fecha o capítulo assim: o temor do Senhor, isto sim é sabedoria. Esse é o temor. E apartar-se do mal, isto é entendimento. Ou seja, eu tenho sabedoria e com entendimento eu consigo me afastar do mal. Então sabedoria não é saber mais, sabedoria é ver como Deus vê. Sabedoria não é informação, é revelação. Sabedoria não é explicação, é clareza. Amém? Então, a mina que o homem abre e o tesouro que Deus revela.
Nós abrimos muitas minas e muitas delas nós não conseguimos nem fechar. E esse buraco fica ali nos consumindo muitas vezes. E o que Deus revela a quem busca nos lugares certos, né? Cavam túneis, Jó 28, 10 ao 12, eu vou repetir aqui. Cavam túneis através da rocha e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Mas onde se pode achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Então, a nossa vida, ela é uma mina, ok? Mas nem todo túnel leva ao tesouro. Nem todo lugar, nem toda direção que nós estamos cavando está nos levando ao lugar correto. Porque eu posso pegar uma instrução e fazer dela um buraco para a direção contrária. Eu posso pegar uma instrução e fazer dela o caminho correto, ou levá-la ir com essa direção para o caminho errado, contrário, o lugar que não é meu. Então o capítulo 28 de Jó é um capítulo de descoberta, não é de lamento. Embora ele esteja passando por tudo isso, Jó observa o mundo e diz: o homem cava profundo, o homem encontra pedras valiosas, o homem entra onde ninguém mais entra. Depois faz uma pergunta brilhante: se o homem encontra tanta coisa na terra, por que não encontra sabedoria onde ela está? Eu estou em crise aqui, eu perdi tudo, perdi família, perdi minha saúde, perdi tudo, mas ninguém, eu estou precisando de uma direção, sabedoria, clareza. Eu não sei o que eu faço, ninguém tem uma resposta para mim. Então não é uma pergunta de dor, mas é uma pergunta de clareza, é busca por direção, é querer saber para onde tem que ir, o que tem que fazer, o que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Ok, eu sei cavar, ok, eu sei trabalhar, ok, eu sei resolver as coisas, ok, eu tenho discernimento, eu sou objetivo, tá, mas a sabedoria, qual o lugar que eu devo cavar corretamente? Qual direção que eu devo estar indo? O que eu devo estar fazendo de fato? Eu estou no lugar correto de fato? Eu estou agindo da maneira correta de fato? Eu estou falando o que deveria falar? Estou me posicionando como eu deveria me posicionar corretamente? O túnel que eu estou cavando, eu estou na direção certa? Pois é, essa clareza é só Deus para nos dar. Não tem lugar nenhum. Só Deus vai nos dar. Então, essa série, Tesouros Escondidos, não se acham com força. Tesouros escondidos não se acham com força. Se acham com foco. A clareza é o tesouro que Deus dá a quem busca no lugar certo. E o lugar certo é a sua palavra. O lugar certo é Jesus Cristo. O lugar certo é os evangelhos. O lugar certo é o Novo Testamento. O lugar certo é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, assim quem melhor entender. O lugar certo é a palavra, o lugar certo é o quarto escuro, o lugar certo é a oração com Ele, o lugar certo é a entrega do seu coração a Ele, o lugar certo é ouvir a sua palavra, ouvir o Espírito Santo. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? O pastor André falou algo que é muito real, né? Nós não somos contra você fazer terapia, né? Passar por psicólogo. Eu entendo e tem o seu valor, e eu acho que todos devem fazer, mas eu duvido que essa 1 hora que você passa com o seu terapeuta, que você paga para mentir para ele, você, na sua pequenez, você fala: eu não vou falar tudo, né? Nós somos uma geração que paga para alguém escutar e mentir para a pessoa que está escutando ainda, e está pagando para mentir. Se você gastar essa 1 hora falando com Deus num quarto sozinho, tem alguém pegando aqui em nome de Jesus? O preço que você vai pagar talvez não é monetário, né? Não vai pagar nada.
Você vai pagar o preço de estar ali. E Ele te ouve, Ele alinha. Ele conserta as coisas. Sim ou não? Ah, mas eu preciso de alguém que escute e fale comigo. Tá bom, mas fala com Ele, Ele fala também. Abre a Bíblia lá no quarto. Fala com Ele. 1 hora da forma que você fala com o seu terapeuta. Será que o Espírito Santo vai falar com você? Hã? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? O homem tem habilidade de cavar, mas não tem habilidade de encontrar seu sentido. Não consegue encontrar o sentido. E como isso é nítido, que nós vemos as pessoas se perdem no meio do caminho. Vai romper, agora vai romper, se perde. Porque ela perde o sentido do que ela está fazendo. Ela muda o foco, ela tira o foco de Cristo e ela começa a passar o foco para outra coisa. Ela tem a mentalidade, o Ministério do Louvor pode subir. Eu estou no ponto 1, mas os demais pontos, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Mas o sentido, perde o sentido. Nós perdemos o sentido, eu me incluo nisso. Se nós não estivermos, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Orar e vigiar a todo momento, que o inimigo das nossas almas está a todo momento tentando algo contra nós. Então eu preciso andar vigilante, prestando atenção no que eu estou fazendo, orando em comunhão com Deus, entendendo, Senhor, me dá clareza, me dá sabedoria, me dá entendimento, não deixe o meu coração estar peludo, coração peludo, coração de urso. Tira o coração peludo, né? Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha alma, limpa o meu espírito, seja rápido para pedir perdão, seja sábio, seja inteligente, seja rápido para corrigir a rota, tenha sabedoria, Cristo na sua vida, acerta as coisas dentro de casa, já sabe o que está dando errado, acerta as coisas dentro de casa, brigando pela mesma coisa, eu estou cansada, já falei para ele, faz 10 anos que nós estamos nessa luta. O que falta, gente? Fala para mim o que falta. Nós estamos falando aqui de sabedoria. E se Cristo, e a pessoa vai na igreja, e se Cristo está em mim, a minha atitude tem que mudar. Em nome de Jesus. Se Cristo está em mim, a sabedoria está em mim, eu tenho que saber lidar com as situações, eu tenho que ter um olhar e um filtro do Espírito Santo. Não um filtro da ideologia, que eu não quero falar de partido, de esquerda. Que o usuário, como que é? É vítima do traficante. E a gente olha e acha um absurdo, que isso aí polemizou, né? O usuário, olha só o que foi falado, o usuário é vítima do traficante, não é o traficante. Não, é o contrário. O traficante é vítima do... É isso mesmo, desculpa. Os dois lados é ruim, né? Por isso que eu fiquei indignado. O traficante é vítima do usuário. É isso. Mas nós fazemos isso. Porque os nossos olhos é para ter o filtro do Espírito Santo. Mas nós, ao invés de olharmos de maneira espiritual, com amor, com filtro de amor, sabe o que a gente faz? A gente olha com um olhar de apontamento. A gente olha para o nosso trabalho, a gente não consegue ver nada de bom no nosso trabalho. A gente só fala que é pesado, que é difícil, que é ruim. A gente olha para o nosso esposo ou para a nossa esposa, a gente só vê os erros dela. Isso é filtro de esquerda. É o traficante sendo vítima do usuário. É a mesma coisa. Porque eu olho para o meu cônjuge, eu olho para o meu patrão, eu olho para um irmão, eu olho nele aquilo que eu não deveria ver.
Era para eu ver algo nele, eu vejo ao contrário. E a gente vê essas polêmicas e a gente fala, nossa, está totalmente errado, mas a gente faz igual em casa. Falta de sabedoria. Está na empresa, fala mal da empresa. Está na igreja, fala mal da igreja. Está na aula, fala mal da aula. Está no culto, fala mal do culto. Está ouvindo a pregação, fala mal da pregação. Está ouvindo, está vendo. Querido, quem tem os olhos em Cristo não tem tempo para olhar problema. Ele está olhando solução. Ele está tendo sabedoria para agir, para trazer transformação, revelação. Eu fui no aniversário de uns jovens aqui. Que coisa maravilhosa! O que nós como igreja estamos proporcionando com os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, todos em unidade, praticando essa inclusão. Vê chegou um lá, chegou tarde, todo acanhado, com vergonha, sentou sozinho na mesa. De repente todos saíram da mesa que estavam reunidos e foram, sentaram todos juntos, abraçaram aquele menino. É de chorar. Você vê eles derramados aqui, você vê casamentos restaurados aqui na igreja, pessoas que estavam de papel já separado, casaram de novo. Pessoas com enfermidades são tocadas, pessoas que estão precisando de uma visita, pessoas que estão no hospital precisando de uma palavra, e tem gente olhando outra coisa, falta de sabedoria. Deus nos chama com sabedoria e entendimento de afastar do mal. Afasta do mal. Sabe o tesouro escondido onde está? Onde mora a clareza. Sabe onde mora a clareza? Na sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em nós. Alguém entendendo isso em nome de Jesus? Cristo deve produzir cura em meus sentimentos, Cristo deve produzir cura na minha alma, Cristo deve abrir a minha visão, Cristo deve dar-me sabedoria para colocar palavras na minha boca, Cristo precisa me dar uma audição aguçada para entender o que Ele está falando nesse momento para mim agora, para que eu possa tomar decisões com base na sabedoria dEle, não na sabedoria humana. A sabedoria de Deus não está em aconselhamento humano, não está em técnicas humanas, não está em lugares onde o homem acessa, mas onde as regiões celestiais habitam. É lá onde nós devemos buscar, é nele que está a sabedoria. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem sabedoria para derramar sobre a nossa vida.